Professor Lucas aqui para mais uma aula de informática básica. No vídeo de hoje, a gente vai finalizar a nossa abordagem sobre arquitetura computacional. Lembrando que quando a gente começou a falar de arquitetura computacional, a gente fez duas definições. A gente separou o computador na parte de hardware e na parte de software. A parte de hardware é a parte física, os componentes concretos do computador, e nós demos atenção a alguns elementos dessa parte de hardware, como a placa-mãe, o processador e as memórias, entre elas a memória RAM e o nosso HD. Tá? Discutimos também sobre alguns periféricos que são hardware, impressora, monitor, teclado, mouse. E hoje a gente vai trabalhar mais especificamente focado na parte de software. O que são softwares? Os softwares são as partes não físicas, as partes não concretas. Basicamente, em um computador, software é o programa que esse computador se baseia para executar as suas instruções, a sua lógica. Então, como eu já defini para vocês, a gente vai entender esse software como a parte dos programas de computador, tá bom? Lembrando que esses programas de computador sempre têm uma ordem lógica de execução de instruções. São sempre pequenas tarefas que eles estão executando e a execução sequencial dessas tarefas possibilita que um programa de computador funcione corretamente. Em um sistema de smartphone, esses programas de computador são comumente chamados de aplicativos. Tá? A gente vai ver aí mais para frente uma separação do que são alguns tipos de programa para os tipos de software de aplicativo. Esses programas sempre são criados, desenvolvidos por algumas pessoas. Os programas não surgem do nada, né? A gente precisa que esses programas sejam criados. Essas pessoas que se dedicam à criação de programas, elas são conhecidas como programadores ou desenvolvedores. Tá? A gente tem alguns cursos superiores que são focados nessa ideia. Engenharia de software, engenharia de computação. Entretanto, essas habilidades de programação são habilidades que se desenvolveram muito com a evolução da internet. E a difusão ficou fácil. Então, hoje, grandes empresas de programação não contratam pessoas olhando onde que elas se formaram ou sequer se elas são formadas. Tá? O objetivo é olhar o portfólio desse programador, o que ele já desenvolveu. A parte acadêmica, onde ele estudou, o que ele estudou, não interessa. O que interessa é o que ele já desenvolveu. Tá? Então, essa área de tecnologia é uma área que não tem muita formalidade com relação à formação acadêmica. É uma área que está muito preocupada com o que as pessoas conseguem fazer, ou seja, o que o programador consegue desenvolver de código. Tá? Todos esses softwares funcionam, como eu já disse, a partir da execução sequencial de tarefas, né? Ou de pequenas instruções. Tá? Essas execuções sequenciais permitem que o software funcione de maneira adequada. O que eu quero dizer é o seguinte: a gente tem uma extrema necessidade que essas instruções sejam realizadas na ordem correta. Essa execução sequencial de forma lógica é o que a gente chama de algoritmo, tá bom? A gente tende a utilizar uma analogia para explicar o algoritmo como uma receita de bolo. Tá? Você tem lá a ordem dos ingredientes, a ordem de mistura dos ingredientes, você tem o passo a passo de como fazer um bolo, e se você seguir aquelas instruções corretamente na ordem sequencial lógica, o seu bolo vai sair de forma satisfatória. Tá? Eu prefiro analisar uma analogia ao banho. Né? A pessoa que vai tomar o banho diário dela,
ela tem uma sequência de passos que ela segue, tá bom? Então, fica bem claro que o passo de tirar a roupa tem que acontecer antes dela entrar debaixo da água. Porque se ela entrar debaixo da água e tirar a roupa depois, a execução dessa tarefa aconteceu de forma equivocada, tá bom? Então, isso que o software executa, esses pequenos passos, essas pequenas instruções, são chamadas, essa execução é chamada de algoritmo. Então, a execução lógica, passo a passo, sequencial, de pequenas instruções, pequenas tarefas. Como o software faz isso tudo muito rápido, a gente não tem uma noção do que está acontecendo na cabeça da máquina, né? No interior da máquina, ou no processamento do chip de processador. A gente só tem um resultado que aparece para a gente pelos nossos dispositivos de saída. Tela, áudio, impressora. Okay? Mas o que está acontecendo ali? Execução sequencial de passos lógicos. Perfeito? Eu vou separar aqui agora essa ideia de software em 3 categorias. A primeira categoria que nós vamos falar são os softwares de sistema operacional. Software de sistema operacional, a gente pode falar que é o software mais importante de uma máquina. É ele que vai gerir todo o processo que está acontecendo no seu computador. Vai funcionar aí como um administrador de sistema ou como um guarda de trânsito. Ele que vai permitir que informações transitem de um hardware para outro. Tá? Ele que vai controlar ali o processador, quais tarefas que ele tem que executar primeiro, quais tarefas que podem esperar. Tá bom? Então, funções importantes de um sistema operacional incluem gerenciamento de memória, gerenciamento das operações de entrada e saída, ou seja, o que o processador vai receber, o que ele vai liberar. Tá? E é o sistema operacional que vai gerenciar a chamada de outros softwares. Então, todos os outros softwares rodam em cima de um sistema operacional. É como se ele funcionasse como uma base de operação para outros softwares. Tá? A gente sempre vai precisar de um sistema operacional. Do nosso ponto de vista de usuário, impossível que um software rode sem um sistema operacional. Perfeito? Sistemas operacionais mais comuns aí. O Windows, amplamente difundido, amplamente divulgado. Eu estou trazendo para vocês aí as nossas evoluções do logotipo do Windows, né? Perceba que ficou um pouquinho fora de ordem, né? Primeiro, logotipo inicial, as evoluções, até o logotipo do nosso Windows 10 aí, né? Cada vez mais simplificado, cor única, azulzinho. Então, quando a gente fala de Windows, é um sistema operacional desenvolvido pela Microsoft. A gente vem de evoluções lá, desde o Windows 95, que não foi o primeiro, mas talvez tenha sido um dos mais populares, até pelo momento de popularização do computador pessoal. E foi evoluindo ao longo dos últimos 30 anos aí. Hoje, a Microsoft tem como seu principal sistema operacional o Windows 10. Tá? Quem compra um computador hoje tem grandes chances deste computador vir ter como sistema operacional o Windows 10. Caso não tenha, a outra possibilidade que nós vamos encontrar é que esse computador venha instalado com um sistema Linux. Okay? O sistema Linux, que é uma evolução do sistema Unix. Não necessariamente uma evolução, mas ele surgiu a partir do sistema Unix. Tá? Sistema Unix que era baseado principalmente para grandes servidores. Teve um cara lá no início dos anos 90, né? Linus Torvalds, se não me engano, que queria fazer um sistema para computadores pessoais
parecido com o sistema que existia nos servidores, que era o sistema Unix. Mexendo, desenvolvendo, ele ainda na universidade, com 21 anos, conseguiu lançar o sistema Linux, né? Que é interessante, que ele chamava Linux e o sistema dele tinha como base o Unix. Então, fica bem claro aí o porquê desse sistema se chamar hoje Linux. Esse Linux tem várias derivações, talvez uma das mais famosas aí seja a Ubuntu. Okay? Qual que é a principal vantagem? Por que esse Linux se desenvolveu tanto? Ele é o que a gente chama de sistema aberto. Diferente do Windows, que é um software proprietário. Para a gente ter o Windows no nosso computador, a gente precisa pagar a Microsoft pelo direito de uso do Windows. Isso não acontece com o Linux. Lá no começo dos anos 90, na primeira versão do Linux, o que o seu criador fez foi disponibilizar todo o código de maneira aberta. É o que a gente chama de Open Code. Isso possibilitou o quê? Milhares de desenvolvedores pelo mundo fazer contribuições dentro do código para que esse código melhorasse cada vez mais. Tá? A gente tem o Linux hoje como um dos sistemas operacionais mais eficientes do mundo. Tá bom? E ele é extremamente utilizado. Por que a gente vê muito falar em Windows ainda? O Windows tem uma interface mais agradável. Tá? Muitos ícones, muito botãozinho. Okay? Coisa que o Linux veio ganhando com o tempo. Num primeiro momento, o Linux funcionava apenas através de prompt de comando. Tá? O nosso kernel, como a gente está falando de Windows, de Linux, né? Kernel no Linux e prompt de comando quando a gente está falando do Windows. Então, basicamente, todos os comandos, toda abertura de janela, toda localização de arquivo, a gente tinha que fazer por linha de comando. É como se todo mundo que usasse Linux tivesse que compreender um pouquinho de programação. Tá? Isso daí afastou um pouco as pessoas, vamos dizer assim, comuns, né, que queriam utilizar o computador como ferramenta para auxiliar alguns serviços, principalmente serviços de escritório. Tá bom? Com o passar do tempo, o Linux veio ganhando uma interface mais agradável e mais direta, mas não perdeu as funcionalidades do seu kernel, ou seja, dos acessos de linha de comando. Tá bom? Falei para vocês aqui do Windows, falei do Linux. Tá? Eu não posso deixar de falar desse terceiro cara aqui, né? Que é o nosso sistema operacional da Mac, né? O Mac OS, ou Mac Operational System. São os sistemas operacionais implementados nas máquinas da Apple. É um sistema operacional exclusivo para computadores da Apple. São sistemas fechados, não tem compatibilidade com outros sistemas, tá? Apesar disso, costumam ser mais eficientes. Então, a gente pode pensar que eles trabalham de uma forma diferente do que trabalha o Linux e do que trabalha o Windows. Perfeito? Dúvida comum. Eu posso ter um computador com Linux e com Windows? Pode. Tá bom? O único requisito é que este computador tenha pelo menos 2 compartimentos. Eu vou ter o Windows instalado em um compartimento de memória e eu vou ter o Linux instalado em outro compartimento de memória. Tá? Por quê? Isso possibilita que os dois sistemas operacionais estejam isolados uns dos outros. O Windows não é conflitante com o Linux, mas o Linux consegue visualizar todo o Windows, podendo inclusive sobreescrever algumas partições do programa do Windows. Isso daí vai atrapalhar o desempenho dele, tá bom? Então, se a gente tiver 2 partições dentro do nosso HD, eu posso instalar
numa partição o Windows, eu posso instalar noutra partição o Linux. Não tem problema nenhum. Tá? A gente consegue, na hora da máquina inicializar, selecionar qual sistema operacional que a gente quer inicializar. Perfeito? Com Mac não. Computadores da Apple funcionam com Mac. Você não vai ter chance de instalar outra coisa, não vai funcionar, não existe. Tá? Até existe um sistema do tipo Unix focado em sistemas Apple, tá? Mas não teve a abrangência, o desenvolvimento, a quantidade de adeptos que o Linux ganhou, não. Tá bom? O segundo grupinho aí são os softwares do tipo compiladores e interpretadores. Lembram de algumas aulas atrás que eu falei para vocês que computador e máquina eletrônica só entende uma coisa: zeros e uns. Então, se a gente precisar conversar com esse computador em zeros e uns, a gente vai ter uma dificuldade tremenda. Por mais que a gente tenha tabela ASCII que possibilite uma tradução, imagina o tempo que a gente ia perder fazendo isso. Então, a gente tem esse segundo tipo de softwares, que são os compiladores e interpretadores, que são utilizados para escrever outros programas. Tá? Esses compiladores e interpretadores permitem que a escrita de outros programas seja realizada através de uma linguagem próxima à linguagem humana. Essa linguagem próxima à linguagem humana a gente chama de linguagem de programação. Eu escrevo de forma parecida com o meu português ou com o meu inglês, né? Muito mais inglês do que português, tá? Porque inglês é linguagem universal, a gente vai ter todas as partes do mundo com algum conhecimento em inglês, então os compiladores funcionam muito bem com a língua inglesa, tá bom? Esse compilador vai pegar tudo que eu escrevi ali com base numa língua humana, no nosso caso aqui língua inglesa, e ele vai traduzir isso tudo em zeros e uns e jogar esses zeros e uns para o processador, tá bom? Eu posso salvar esse conjunto de zeros e uns e criar um novo programa através do meu compilador, tá? Então esse segundo grupo de softwares, ele é utilizado para criar novos programas. E esses novos programas são desenvolvidos em linguagens de programação. Como eu já citei, essas linguagens de programação são linguagens próximas à linguagem humana. Perfeito? O que acontece? Assim como diversas linguagens existem no nosso mundo, diversas linguagens existem no mundo de programação. Tá? Algumas das mais comuns são o C, o C++, Pascal, Python, Java e JavaScript. Tá bom? Aqui no cantinho, eu trouxe para vocês um exemplo de código escrito em C++. Tá? Não assustem, é só para vocês terem um primeiro contato, verem o que é um código de computador. Basicamente, um compilador sempre vai ter uma tela de escrita, como se fosse um Word. Tá? E nessa tela de escrita nós vamos desenvolver o nosso código, ou escrever o nosso código. Esta daqui é a nossa linguagem que eu digo para vocês, que é uma linguagem próxima à linguagem humana. Tá? O que esse programa faz? Ele simplesmente vai escrever, vai abrir o prompt de comando e vai escrever nele Hello World, ou Olá Mundo. Tá bom? Tudo que eu escrever no lugar desse Olá Mundo aqui, vai aparecer no meu prompt de comando. Tá? Então, o que está em azul clarinho, sem negrito, é a informação que eu quero que apareça na tela. O que está de verdinho aqui, ó, são comandos que o meu compilador aceita, ou seja, são comandos em C++.
tá bom? O que está em azul são instruções diretivas, tá bom? Normalmente a gente consegue, são situações que estão gravadas dentro do processador, dentro do compilador, ok? Mas não é importante aprofundar nisso agora, eu só queria trazer um exemplo de código para vocês entenderem o que eu estou falando quando eu falo de criar um novo programa, desenvolver um novo programa. Quando eu salvo este programa, eu vou dar um nome para ele e ele vai ser salvo como extensão .exe. Né? Eu vou ter um ícone, dependendo de onde eu salvar, na minha área de trabalho, se eu salvar na área de trabalho. Tá bom? Eu dou 2 cliques nesse ícone, ele vai abrir o meu prompt de comando. O meu prompt de comando vai estar lá escrito Hello World. É o programa mais bobo que existe, tá? Mas é o primeiro programa que todo mundo faz quando está aprendendo programação. Okay? Eu vou disponibilizar esse slide para vocês, e assim que eu disponibilizar esse slide para vocês, assistam esse vídeo. Esse vídeo mostra, é um vídeo somente de gráfico, a evolução desde 1970 até 2019, da quantidade que cada linguagem de programação é utilizada, tá bom? Bem interessante aí, é um gráfico dinâmico, tá? Não vou transmitir agora para vocês porque é um vídeo que 5 minutos, então se eu fizer isso, nossa interação aqui vai ficar muito longa. Por fim, o nosso terceiro grupo de softwares, né, que são os aplicativos. Tá? Junto com o sistema operacional que vocês usam a todo momento quando abrem o computador, os aplicativos também são utilizados por vocês frequentemente. Tá? Principalmente depois que a gente começou a utilizar o smartphone. Os programas de celular, os programas para smartphone são popularmente conhecidos como aplicativos ou apps. Esses aplicativos podem ser separados em 2 tipos. Os aplicativos de uso específico, ou seja, eles têm uma função muito bem definida. Eles só funcionam para aquilo. Controle de estoque, controle de pagamento, sistema de automação comercial, sistema de automação residencial, tá? Simuladores de automação, ok? O segundo tipo de aplicativo são os aplicativos de uso genérico. São os editores de texto, de planilha, editores de apresentação, gerenciador de banco de dados, descompactador e compactador de arquivos, leitores de arquivos. Tá? Eles são de uso geral porque um editor de texto eu consigo escrever qualquer tipo de texto com ele. Eu não vou usar aquele tipo de texto, né, aquele tipo de documento, só para administração, só para engenharia, só para medicina. Eu consigo escrever diversos tipos de texto. Um texto científico, uma história em quadrinho, uma narrativa, uma notícia de jornal, tudo através de um editor de texto. A mesma ideia, são os editores de apresentação, são os leitores de arquivo, tá bom? Eles são de uso geral, eles não têm uma aplicação específica, não têm uma função única. Eles se aplicam de forma geral em todas as áreas, perfeito? Fechamos aí 3 tipos de software. O nosso software de sistema operacional, o nosso software compilador e o nosso software de aplicação, tá bom? Todos os softwares que vocês usam no computador, depois que o computador está ligado, eles são softwares de aplicação. Jogos são softwares de aplicação. Navegadores de internet são softwares de aplicação. Tá? Jogos são softwares aplicativos específicos. Navegadores de internet são softwares aplicativos genéricos. Perfeito? Para a gente fechar esse vídeo de hoje, eu vou falar um pouquinho do que são arquivos. Basicamente, todas essas informações que são processadas pelos softwares, até mesmo desenvolvidas nos softwares compiladores, elas são armazenadas
nos nossos dispositivos através de arquivos. O que é importante a gente ter no arquivo? O nome, a gente define o nome do arquivo, o usuário define o nome do arquivo. É importante a gente perceber que nomes de arquivos não aceitam caracteres especiais, ou seja, não aceitam barra invertida, não aceita C cedilha, não aceita til, não aceita pontuação. Tá? Então, caracteres especiais não são permitidos para a gente nomear arquivos. Segunda observação importante quanto aos arquivos é que todo arquivo vai ter o que a gente chama de extensão. Essa extensão define o tipo de arquivo. Tá? Basicamente, em algumas situações, o usuário, consegue escolher essa extensão. Por exemplo, se eu estou digitando um documento no Word e quero salvar esse documento, eu consigo definir essa extensão como doc, docx ou PDF, por exemplo. Tá? Então, eu consigo definir essas extensões são extensões relacionadas a texto. De modo que a extensão PDF é uma extensão que só pode ser visualizada, não pode ser editada, você não consegue modificar. Tá bom? Então, documentos do Word têm extensão doc, docx nos modelos mais novos. Tá? Até o Word 2003, somente doc. A partir do Word 2007, a gente começou a ter a nossa extensão docx. Idem para o Excel e para o PowerPoint. XLS ou XLSX. PPT ou PPTX. Okay? Então, são arquivos do tipo PPT ou PPTX são destinados ao PowerPoint. XLS são destinados ao Excel. Tá? JPG, PNG são arquivos de imagem. TXT é um arquivo de texto sem edição, que vai abrir, por exemplo, num bloco de notas. WAV são arquivos de áudio, né? Caiu muito em desuso. Hoje arquivos de áudio não estão em WAV, né? Em WAV, porque a gente tem um formato de arquivo muito mais eficiente, que é o MP3, também destinado a áudio. Arquivos de vídeo, MOV ou AVI. Tá? Talvez outro muito comum é o arquivo MP4. Né? MP3 para áudio, MP4 para vídeos, incluindo o áudio do vídeo, tá, pessoal? E a gente tem arquivos que estão relacionados com o funcionamento da máquina, a parte operacional. Muitas vezes esses arquivos são ocultos exatamente para o usuário não chegar lá e fazer besteira, não conseguir apagar eles. Né? Arquivos CSS, arquivos DLL. Muitas vezes quando o computador está a pau, vai aparecer uma mensagem do Windows lá falando para vocês que determinado arquivo DLL não foi localizado. Tá? Acontece quando sua máquina está com vírus, esse vírus sai comendo arquivos operacionais importantes aí. Tá bom? E por fim, o nosso HTML ou HTML, que está relacionado a configurações de páginas de internet, né, e programação de páginas de internet. Tá bom? Muita informação, né? Aquele mesmo esquema nosso. Vejam o vídeo com calma, se precisar revejam. Vocês vão ter o final de semana aí para ver e rever, anotar pontos importantes de discussão. E os últimos 20 minutinhos nosso, eu tô ao vivo no Meet para a gente discutir qualquer situações referentes ao vídeo, a nossa matéria que vocês queiram. Tá joia? Então fica assim, até a próxima, turma. Tchau, tchau.